Paz do Senhor, boa noite. Amém. É bom estarmos num lugar onde adoramos a Deus. Amém, onde Jesus está. E nesta noite, irmãos, ainda antes de irmos à palavra, deixem-me agradecer o vosso bem-vindo. É bom estar com todos vós. Foi muito bom ver o Pedro, já não o vi há alguns anos, não é? Crescemos juntos. Depois ainda há algum tempo também a Lídia, lá, ok. Pastor Pedrosa, ainda fui a algumas missões do Porto com ele. Há outras caras que eu identifico por família, mas não consigo chegar ao nome, ok. Joel, também é bom ver-te, ok. Nós viemos de Viana do Castelo, os irmãos saberão. Fizemos uma viagem grande para estar convosco e não damos o nosso tempo por perdido. Vale a pena estar num lugar onde adoramos a Deus. Amém? E já agora também, irmãos, falei de quem conheço, também é bom estar com a minha esposa e com os meus filhos. Ok? Também é bom. Ok? E também eu ia mencionar a Eunice. Não é? Tivemos ali ainda algum tempo juntos, quando estávamos a servir a Deus em Monte Moro Novo. E a Eunice, ela estava ali em Évora. E com a Operação José, não. Com o José Resposta. Ok? E foi um tempo também muito, muito interessante também, não é? E é bom estarmos juntos. Mas o mais importante nesta noite é nós irmos à palavra. Amém? E é aí que eu quero ir convosco. Quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo número 6. Tá bom? Hebreus 11, 6. Ok. Eu vou ser sincero aos irmãos, já tinha visto alguns vídeos dos vossos cultos, da maneira como adoram a Deus, e via sempre uma inclinação para ali, já percebi. Já percebi, não é? Está ali a Bíblia, não é? Ok. Graças a Deus por esta oportunidade, não é? E a palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos ler juntos este versículo, pode ser? Ok? Se os irmãos puderem ficar de pé, vamos ler uma vez mais este versículo, está bem? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta noite e quero partilhar convosco acerca de alguns princípios sobre a fé. E é interessante, quando nós falamos sobre princípios de algo que a Bíblia diz, sempre nós precisamos de abrir os nossos ouvidos para ouvir, para aplicar, guardar no nosso coração. Os irmãos concordam comigo? Amém? E a Bíblia fala de 3 coisas que nós temos que são extraordinárias. Uma é a esperança. Outra é a fé. E outra é o amor. E a mais importante destes todos, porque é aquela que vai permanecer para sempre, o amor. Ok? Quando nós olhamos para estas 3 coisas, a título de introdução nesta noite, eu gostava que nós entendêssemos o que é que a Bíblia diz sobre estes 3 bens preciosos que nós podemos guardar e devemos guardar no nosso coração, sobre os dias que nós estamos a viver. Olha, quando Jesus vier, achará fé na terra? Okay. Está em extinção. Mas ouvimos falar tanto de fé. Ouvimos falar tanto das pessoas porque, com todo o respeito, colocam a sua fé nisto, naquilo. Até nós colocamos fé e ouvimos falar muito de fé. Ok? Mas Jesus alertou que nos últimos dias, um dos sinais dos últimos dias é o desaparecimento da fé. Certo? Esperança. Irmãos, ainda bem que Jesus é a nossa bem-aventurada esperança.
Amém? É nele que está colocada a nossa esperança, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Senhor. Mas a verdade, irmãos, é que um dos problemas da nossa sociedade é que está a viver sem esperança. E por causa da falta de esperança que tem, é que nós começamos a ver as pessoas a entregarem-se tanto à depressão, à solidão, à tristeza, ao suicídio, porque não têm esperança. Mas Jesus é a nossa esperança. E a Bíblia diz sobre o amor que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Então, irmãos, é tempo de nós nesta noite olharmos para estes 3 princípios e podermos valorizar aquilo que Deus nos disponibilizou em Cristo Jesus. O seu amor, a esperança que podemos ter nele e a fé. Amém? A fé, como vimos, pela qual nós podemos agradar a Deus. Não há outra forma de agradar a Deus se não for por meio da fé. Okay? A Bíblia diz, a Bíblia é clara, sem fé é impossível. Digam lá comigo, impossível. É isso mesmo, é impossível nós agradarmos a Deus. A Bíblia até chega a um ponto de dizer que tudo aquilo que nós não fazemos por fé, é isso mesmo, é pecado. Então a nossa atitude, a nossa postura, tudo o que fazemos, a maneira como adoramos, a maneira como nós oramos, a maneira como nós partilhamos o Evangelho com os outros, a maneira como nós servimos, tudo o que fazemos, escute, irmãos, é porque nós acreditamos que Jesus está vivo. Irmãos, se nós não acreditássemos que Ele está vivo e está aqui no nosso meio, eu tenho a certeza que nós não adorávamos da mesma maneira como nós adoramos. Certo? Agora, Jesus está aqui e nós adoramos porque nós sabemos que Ele está aqui. E sabemos porquê? Por meio da fé. A nossa fé traz-nos a convicção de que Jesus está aqui. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? E que é galardoador daqueles que o buscam. A fé é para nós algo fundamental. Toda a nossa vida cristã deve refletir uma vida de fé. Fé não é alguma coisa que nós dizemos que temos. Fé é algo que nós vivemos. Irmãos, esta verdade mudou gerações. Quando Martinho Lutero entendeu pela palavra. Irmãos, e deixem-me parar aqui. É importante o que eu acabei de dizer, pela palavra, porque é a fé, amém, na palavra, e porque é a palavra que alimenta a nossa fé. Ok? A fé vem por ouvir e ouvir a... Irmãos, quando nós não ouvimos a palavra, a nossa fé não se alimenta. E quando ela não se alimenta, ela tende a extinguir-se. Certo? Então fé, irmãos, é um estilo de vida. Todos nós temos, em alguma altura da nossa vida, questionado diante de um determinado problema, de uma dificuldade, de uma enfermidade, a minha fé é pequena. Os discípulos fizeram essa observação a Jesus. Aumenta a nossa fé. Sabe, e Jesus tem o cuidado de explicar com todo o amor de que aquilo que nós precisamos, irmãos, e os irmãos entendam, claro que nós queremos que a nossa fé cresça, mas nós não precisamos tanto de ter muita fé, mas precisamos de colocar a nossa fé no autor e consumador, Jesus. Olhando para Jesus. Amém? Olhando para Jesus. O amor de Deus por nós é maior. Ok? O amor de Jesus por nós é maior do que a nossa falta de fé. Amém? O amor de Jesus é maior. Ontem à noite estava um jovem a partilhar comigo algo e ele
Estava a partilhar que estava a passar por um momento, não sabem porquê, de um momento para o outro ficou triste. Teve um sentimento de tristeza. Alguém sabe o que é isto? Talvez aquele sentimento do salmista, porque te abates, ó minha alma. Às vezes é porque recebemos uma notícia e isso causa tristeza. Outras vezes nós acordamos e sentimos-nos tristes. E não sabemos porquê. E nós também não temos que ficar muito preocupados. Porquê? Porque Jesus é aquele que enche o nosso coração de alegria. E esse jovem, um novo convertido, ele estava a partilhar comigo e ele estava a dizer: mas eu estou a olhar e eu não sei como é que Deus me ama, eu não mereço. É isso mesmo, é porque tu não mereces que Ele te ama. Bem, se tu achasses que merecias, Ele amava-te na mesma, porque Deus ama a todos. Mas essa é a ideia, porque às vezes nós falhamos, é por isso que nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixem-me partilhar convosco nesta noite, e quero tentar ser objetivo, e creio que temos tempo para o ser, dizer-vos que a fé é fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Ok? Um relacionamento contínuo com Deus. Nós vamos novamente a Hebreus, onde nós já tivemos, na carta aos Hebreus, ao capítulo número 11, e vamos ao versículo número 7. Ok? Hebreus capítulo 11, versículo número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É muito interessante porque, ok, se eu quero usar um exemplo sobre fé, mesmo que eu não trouxesse apontamentos, era só ir a Hebreus 11 e está cheio de uma grande nuvem de testemunhas, as quais nós precisamos de imitar o seu exemplo. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele fala acerca da fé. E fala acerca da fé de Noé. E é interessante que nós olhamos para o Antigo Testamento, e se eu perguntar-vos quem é o pai da fé? Abraão. E nós encontramos a descrição pela fé, Abraão, ok, pela fé. Mas quando nós vamos olhar para a vida de Noé, a Bíblia diz que foi pela fé. Mas no relato da sua história, nós não encontramos a dizer que ele agiu pela fé. Mas vamos ter um relato muito interessante do que é viver pela fé. E eu quero convidar-vos a irmos ao livro de Gênesis, capítulo 6. Os irmãos trouxeram a Bíblia? Amém? Ok? Ali em cima é mais fácil, não é? Já lá está. Vão ajudar-vos também. Vão-me ajudar a mim também. Mas para ajudarem bem os irmãos, eu tenho que dizer qual é o versículo, não é? Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E agora vejam esta expressão. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Quando o Novo Testamento, na carta aos Hebreus, vai dizer que Noé pela fé, está a dizer que viver pela fé é andar com Deus. Amém? É andar com Deus. É ter uma relação com Deus. É viver em intimidade com Deus. É passar tempo com Deus. A fé, irmãos, leva-nos a um relacionamento de intimidade, de proximidade, contínuo. Não é, escute, não é a fé, nós não marcamos momentos e dizemos hoje estou com Deus, amanhã não estou com Deus, depois vou ao culto e estou com Deus, depois vou para casa e não estou com Deus, vou para a escola e não estou com Deus. Não.
fé é andar com Deus. Ok? Escute, nós termina o culto, vamos para casa, acabou o culto. Bem, acabou o culto institucional, acabou o culto em que nós estamos em comunidade, em que cultuamos juntos. Mas o culto nunca acaba, porque nós precisamos honrar a Deus. Irmãos, e é impossível honrar a Deus se não for por meio da fé. Só assim é que vamos agradar a Deus. A Bíblia fala-nos de um outro homem, nós vamos já voltar a Noé, mas a Bíblia fala-nos de um outro homem chamado Enoque. Okay? Já ouviram falar de Enoque? E sabe que a Bíblia vai usar esta expressão, que Enoque andava com Deus. E é tão bonita essa história, irmãos. Além de ser um sinal daquilo que todos nós estamos à espera, é que Jesus volte. E nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ok? E diz que Deus vinha e andava com Enoque. Talvez é o relato mais parecido que nós temos na Bíblia do que Deus fazia com Adão e Eva no jardim do Éden antes do pecado. Andava. Eu não sei se era ao pé da praia, eu não sei onde era, mas eu sei que andava com Deus. E sabe, hoje em dia, irmãos, nós vamos na rua, levamos um auricular, estamos todos a falar assim, a gente passa, já nem estranha, as pessoas andam todas a falar assim. Há uns anos atrás, quando alguém ia na rua e a gente via a pessoa a falar assim, a gente dizia... Não é? Nem é preciso eu dizer o que é que a gente pensava. Não é? Não é verdade? Agora imagine, será que a gente consegue voltar no tempo, olhar para Enoque, antes de voltarmos outra vez a Noé, e perceber o que era Enoque andar com Deus, e a falar com Deus, e as pessoas olhar para o lado, está a falar com quem? E Enoque, ok, Enoque via Deus, irmãos, entendam isto, ok? Pela fé, relacionava-se, Deus via Enoque, e há um dia, diz que a Bíblia diz-nos que Enoque agradava tanto a Deus, que Deus virou-se para Enoque e disse algo do género, olha, em vez de eu vir passear contigo, vens tu passear comigo. Agradou tanto a Deus, que Deus disse, olha, tu andas aqui na terra a estragar-te. Em vez de vir passear contigo, vou-te levar para o céu e vens tu passear comigo. Porque a fé, irmãos, leva-nos a agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Amém? Então nós temos que colocar a nossa fé em Jesus. E quando colocamos a nossa fé em Jesus, então nós somos moldados, trabalhados à sua imagem, à sua semelhança, e nós agradamos a Deus. Amém? Então, irmãos, tudo começa com uma relação. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Um dos irmãos, com uma voz bonita, pode ler? Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o destarei com a terra. Ok? E o versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de rófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Irmãos, fé é obediência. Deus diz, as coisas estão a caminhar para um sentido que já não há nada a fazer, a humanidade está a se afastar de mim, a humanidade não me quer agradar, a humanidade não quer ter uma relação com o Criador. Então, olha, eu vou reescrever a história, vou fazer algo novo, vamos fazer uma arca e vais ser tu a fazer. Sabe o que é que ele fez? Uma arca. Obedeceu. Irmãos, sabe, nós precisamos de uma vez por todas, como igreja, mais do que conseguirmos responder a um questionário o que é a fé, é mostrar o que é a fé. Viver o que é a fé. Sabe, a igreja primitiva, é muito interessante nós percebermos
Claro que Paulo depois teve que nos explicar com as suas cartas, ok? Teve que organizar aquilo que nós hoje entendemos como teologia, teve que nos explicar muitas vezes de uma forma mais sistemática, dizer o que é fruto do Espírito, dizer o que é os dons do Espírito, teve que nos explicar. Mas o que eu acho tão bonito na igreja primitiva é que eles não tinham a teologia, mas nós temos a teologia porque eles viviam aquilo que deu origem à teologia. Escuta, eles não estavam preocupados se era palavra de sabedoria, se era palavra de conhecimento, se era fé. Eles estavam preocupados a ter uma relação com Deus, andar com Deus e obedecer a Deus. É por isso que um dia Pedro vai a subir ao templo, encontra aquele coxo a pedir esmolas e Pedro tem uma fé plena de que aquele milagre vai acontecer. E Pedro não disse, que dom espiritual é que eu vou usar? Não, Pedro deixou-se usar. Ele andava com Deus. E Deus disse para fazer e ele fez. Isso não funciona. Isso o coxo não se levanta. Não, porque ele sabia de que aquele que estava a falar com ele era verdadeiro. Nunca o enganou. Então Pedro diz, olha, o que temos, nós não temos ouro nem prata. E eu estou a ver o semblante daquele homem. Mas o que temos nós te damos. Sabe, Pedro diz, eu tenho. Ou seja, o que tu precisas eu já tenho. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E ele se levantou e andou e entrou no templo, louvando, glorificando a Deus. Sabe porquê? Porque houve um homem chamado Pedro, e já agora deixa-me colocar João também, que vão lá, a gente sempre vai ao Pedro, ok? Porque é Pedro que fala, mas também é sempre Pedro que fala. Ok? E irmãos, é tão bonito perceber isto. Irmãos, como é que nós queremos que Deus nos desafie a abençoarmos a vida de alguém, a orar pelos enfermos, a que coisas possam acontecer se nós não temos uma relação, se nós não andamos com Ele? É tão importante nós percebermos, a nossa fé não se alimenta do nada, alimenta-se de uma relação com Deus, de intimidade. Vou trazer-vos aqui outro exemplo. Perdoem-me estar a ir buscar vários exemplos. Quando a gente não está sempre, a gente pode pregar sobre a Bíblia toda. Não é? Quando a gente está mais vezes, a gente depois já tem que se resumir um bocadinho para deixar um bocadinho. Não, estou a brincar. A Bíblia nunca se esgota. As misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã, não é? Mas agora os irmãos entendam a maneira como as coisas acontecem. A gente olha para a Bíblia e diz, Elias orou, e durante todo aquele período não choveu. E Elias voltou a orar e choveu. Se nós lermos apenas a Bíblia assim, até parece que naqueles 3 anos apenas Elias orou uma vez, depois esqueceu-se e de repente orou. Não. Sabe porquê é que quando Elias orou parou de chover? Porque ele tinha uma relação com Deus. Ele andava com Deus e ele obedecia a Deus. Passava tempo, orava, jejuava, buscava a face de Deus. E Deus disse-lhe, agora vais dizer que não vai chover. E ele não ficou com medo, ele chegou lá e disse, não vai chover. Porquê que não vai chover? Como é que tu sabes? Porque o meu Deus disse que não vai chover. E eu acredito naquilo que ele diz. Amém? E a seguir, todos conhecemos a história de uma nuvem pequenina, do tamanho da mão de um homem. Ok? Não há nada. Há uma nuvem pequenina. Então vai anunciar porque vai chover abundantemente. Com uma nuvem assim, tão pequenina, vai chover? Sim, este é o sinal. Vai chover. Irmãos, nós precisamos andar com Deus. Obedecer a Deus. Gênesis 6, 22.
Outro irmão pode ler. Pode ser com uma voz bonita também. Os irmãos perdoem, mas olha, eu sou assim. Ok? Irmãos, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Há coisas extraordinárias. Quando os irmãos, com calma, em casa, os irmãos vão ler a Bíblia, reler a Bíblia outra vez, os irmãos vão perceber que em todo o Antigo Testamento é sempre assim. Tudo o que ele tem para fazer, Deus revela a alguém. Há um momento que ele chega a dizer, até por causa de Sodoma e Gomorra, posso eu ocultar isto ao meu amigo Abraão? Okay. Diz. E é muito interessante, quando alguém fica com a responsabilidade de executar o que Deus mandou fazer, a Bíblia sempre usa esta expressão, que fizeram tudo conforme o que Deus mandou. Foi assim com o tabernáculo, foi assim com o templo, foi assim em tudo. Então nós podemos dizer, não é uma definição teológica, não é uma definição da palavra grega no original do que diz fé, mas o que é efetivamente viver por meio da fé. Podemos dizer que tudo começa com uma relação e isto traz revelação. E a obediência de Noé a essa revelação é isto que o Novo Testamento chama de fé. Nesta noite, igreja, nós precisamos de entender isto. A nossa geração precisa de homens e mulheres que andem com Deus de contínuo, que ouçam a revelação de Deus e obedeçam a essa revelação de Deus. Então a fé, ela é fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Agora quero avançar para alguns pontos de algumas ideias erradas ou compreensões erradas sobre a fé. Primeiro, a fé não é sinónimo de ausência de desânimo no nosso pensamento ou no nosso corpo. Se eu sou uma pessoa de fé, porque é que eu desanimo? Você é humano. E os seres humanos desanimam. O apóstolo Paulo falou muito sobre a fé. Não temos dúvidas nenhumas que o apóstolo Paulo andava com Deus, recebia a revelação de Deus e obedecia àquilo que Deus lhe mandava fazer. Era um homem de fé. Mas é o apóstolo Paulo que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 8, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Sim, é verdade, às vezes somos atribulados, mas nós não ficamos angustiados. Ficamos perplexos, mas nunca desesperados. Porquê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que aquele que está no controle de todas as coisas é Jesus. E eu ando com Ele. E nada acontece na minha vida sem a permissão dEle. Sim, às vezes quando olhamos e vamos ao médico e recebemos uma notícia de uma enfermidade, claro que nós ficamos tristes, claro que nós ficamos desanimados no momento, mas nós não somos pessoas desanimadas por natureza, porque na nossa natureza espiritual nós somos pessoas animadas, porque a fé em Jesus nos fortalece. Amém, louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo diz o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. E os irmãos, perdoem-me, vamos mais talvez pela projeção, não vai dar para os irmãos estarem a abrir. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida... Então, irmão, cuidado quando alguém vem com aquela ideia. Não, se tu tens fé, se você tem fé, então você está sempre animado, está sempre forte. Nunca... Olha, isso é o que o diabo às vezes quer fazer entender. É que nós somos invencíveis, mas nós não somos. Somos frágeis, somos pó.
Até o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, até da própria vida desesperamos. Sabe, mas talvez podemos olhar um bocadinho para Jó. Aquele homem de fé que aceitou tudo o que lhe veio. Mas há ali um momento em que, irmãos, a carga está tão pesada. Ele perde os seus bens. Ele perde os seus filhos. Ele perde a sua saúde. Da mulher não vou falar. A carga estava tão pesada. Ele não sabia o porquê das coisas lhe estarem a acontecer. E lá estavam os amigos espirituais dele. Isso é falta de fé. Isso é porque tu pecaste e Deus está-te a castigar. Ok? E Jó lá no seu cantinho. Senhor, eu não sei o porquê que isto aconteceu. A carga está pesada, eu estou a desesperar. É aquele momento em que ele chega àquele momento em que ele realmente... A Bíblia usa uma expressão que ele fala acerca do dia em que nasceu e ele diz: porquê, Deus, me estás a fazer passar por isto? Ele está naquele momento onde talvez alguns já estivemos. Mas eu estou certo que mais importante do que podermos dizer, sim, pastor, eu já lá estive nesse lugar de tristeza, de desânimo, é aqueles que estão nesta noite, neste lugar, que podem levantar as suas mãos e dizerem: mas o Senhor me levantou das cinzas. O Senhor me levantou. Amém? E ainda que Ele me matasse, eu vou continuar a esperar nele, a confiar nele, porque Ele é o Deus da minha salvação. E com os meus olhos eu vou ver o meu Redentor. Louvado seja o Senhor. Vamos avançar. Um outro segundo aspecto. A fé não só é apresentada como meio de escape das aflições, mas também como um meio para suportar as aflições. Nós sempre olhamos para a fé na perspectiva, ok, eu estou doente, eu vou colocar a minha fé no Senhor e Ele vai me curar. Mas, olha, não quero decepcionar ninguém, mas a fé não é apenas para nós recebermos de Deus algo que nós precisamos. A fé também é um instrumento de Deus para nos ajudar a suportar aquilo que Deus permite que venha à nossa vida. A Bíblia mostra-nos claramente que, mesmo sendo cristãos, enfrentamos diversos problemas na vida, alguns dos quais simplesmente pelo facto de sermos cristãos. Irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, pois por um lado fostes feito espetáculo tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornaste companheiros dos que assim foram tratados. Irmãos, é tão bonito quando nós chegamos a Hebreus capítulo 11 e nós começamos a olhar e começamos a perceber que pela fé este fez isto, pela fé aquele também fez aquilo, e pela fé Abraão, e pela fé Isaac, e pela fé Moisés, e pela fé... E até olhamos para este relato e dizemos assim: uau! Eu quero ser mesmo um homem de fé, porque com fé eu vou fazer tudo acontecer. Olha, é o mesmo capítulo que a partir... Também não tinha... Olha, o escritor da carta aos Hebreus estava como eu, estava a ficar sem tempo. Ok? E ele diz, a partir do versículo 32, Hebreus 11, 32. Ok? Exatamente. E que mais direi? Pois falta-me tempo se eu contar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté,
de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, não alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Espera aí, irmãos, eu acho que mudei, enganei-me, se calhar saltei alguma página. Estávamos tão bem, não é? Fizeram isto, fizeram aquilo, alcançaram isto, foram libertos da espada e aconteceu desta e daquela maneira e o nome do Senhor foi glorificado porque eles fizeram milagres acontecer. Sim, e o nome do Senhor também é glorificado quando nós aceitamos o que Ele permite que venha à nossa vida e suportamos com a sua força. Amém? Com o seu ânimo, com a sua coragem. Irmãos, é a mesma fé. Olha, diz aqui o texto em determinada altura, escaparam ao fio da espada. Se nós continuarmos a ler, diz, e outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Uns eram homens de fé e outros não eram. Não, ambos eram homens de fé. Lembram-se de um homem que foi liberto da prisão chamado Pedro? O que é que queriam fazer com ele? Matá-lo. Pedro era um homem de fé? Era. Andava com Deus, ouvia a voz de Deus e obedecia ao que Deus lhe mandava fazer. Certo? Mas ele não estava preso sozinho. Ele também estava preso com um homem chamado Tiago. E Tiago, a Bíblia diz que foi morto à espada. E porque isto agradou ao povo, queriam fazer o mesmo com Pedro, só que meteu-se a festa da Páscoa. E por causa disso, eles disseram, vamos deixar Pedro para depois. E entretanto, Deus entendeu livrar Pedro da espada. Mas é o mesmo Deus que entendeu permitir que Tiago fosse morto à espada. E nós não podemos fazer uma conclusão de dizer assim, Pedro era um homem de fé e Tiago aconteceu o que lhe aconteceu porque lhe faltou fé. Não, ambos eram homens de fé. A teu irmão, não importa, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Volto a Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Não tem que ver com o que Deus faz ou deixa de fazer, tem que ver com a confiança que eu tenho nele. Quero-vos dar a oportunidade, Cedraque, Mesaque e Abdenego, de vocês se prostrarem diante da estátua. Ó rei, nós não vamos. Quem é que vos pode livrar? A minha fé diz-me que o meu Deus pode. Mas se ele não o fizer, fica a saber que isso não muda a nossa atitude. Nós não nos vamos prostrar. Livre ou não livre, nós não nos vamos prostrar. Irmãos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. A nossa fé está no próprio Deus e não naquilo que Ele faz por nós. Há um corinho que costumamos cantar que diz isso mesmo, que nós adoramos a Deus não apenas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Irmãos, e às vezes Deus não faz, mas uma coisa é certa, Ele nunca deixa de ser. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor. Romanos 10, 17 mostra-nos que a fé para a salvação vem por ouvir a palavra. Aqui podemos extrair um princípio geral. A nossa fé é encorajada, estimulada e aumentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. E nós ouvimos Deus através da palavra. Sim, irmãos, nós ouvimos Deus através da revelação e da maneira como Deus usa homens e mulheres acerca também dos dons espirituais. Sim, Deus fala de muitas maneiras, mas Deus fala pela palavra. É a palavra que alimenta a nossa fé. É por isso, irmãos, que sim, quando nós louvamos a Deus, a nossa fé é alimentada. Claro que é.
Quando nós adoramos a Deus de acordo com aquilo que a palavra diz. A fé leva-nos a ver aflições do tempo presente, mas não de forma isolada. Vemos as aflições na confiança da esperança que temos nas promessas de Deus. Eu estou a concluir, irmãos. Romanos 8:18. Glória a Jesus. É muito importante, irmãos, aquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que nos alimenta é aquilo que a palavra nos diz. E nós queremos dizer aquilo que a palavra nos diz. Amém? Irmãos, e não é um chavão. É uma verdade. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a minha opinião, não é a sua opinião. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós se há de... Oh, escuta. Sabe, irmão, sim, você está doente. Se olha para o momento em que está doente, não vale a pena continuar a caminhar com Jesus. Mas se nós olharmos para aquilo que Jesus... Nós nunca olhamos o momento, irmãos. Nós olhamos o contínuo. Às vezes estamos no vale. Às vezes estamos na montanha. Mas o Deus da montanha é o Deus dos vales. E termino dizendo que a fé faz-nos regozijar no Senhor, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. Com a permissão, pastor, gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Gostava de olhar para este texto, irmãos. Olha, eu olho para ele, eu gosto muito de Abacuque. É em Abacuque que nós encontramos aquela declaração, porque por meio da fé, não é? É por meio da fé que nós vivemos. Ok? É por meio da fé que nós vivemos. E quando Abacuque, naqueles dilemas todos, porque Deus diz, ele primeiro diz, Deus, quando é que tu vais castigar o povo porque se afastou de ti? E Deus diz, eu vou fazê-lo, mas vou usar os outros. Oh Senhor, mas os outros são piores do que eles. E Deus diz, está bem, mas depois eu vou tratar com os outros. Mas tudo é para tentar trazer para perto de mim. Para voltarem a ter uma relação comigo, ouvirem a minha voz e obedecerem à minha voz. Viverem por meio da fé. E no final, Abacuque tem estas palavras, irmãos. E estas palavras são extraordinárias. Eu não sei o que é que o irmão ou a irmã está a passar. Não sei. Também não tem que saber. Também não sei se esse problema, essa enfermidade, essa dificuldade na família, com os filhos, isto ou aquilo. Irmãos, eu gostava imenso e oro a Deus para que Deus opere o milagre, para que Deus faça. Mas eu não sei o que Ele vai fazer. Mas uma coisa eu sei, se nada funcionar, se tudo aparentemente der errado, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele faz esta declaração. Ainda que a figueira não floresça. Ok, o que é que nós estávamos à espera para tirar algum proveito? Que a figueira florescesse. Não floresceu. Não haja fruto nas vides. Ainda que falhe o produto da oliveira. Irmãos, a gente vai ouvindo as notícias, não é? Ainda que falte água. Okay. Ainda que tudo falha. Os campos não produzam mantimento. Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Irmãos, ainda que pareça que Deus se esqueceu de nós e que Deus não está a fazer nada em nosso benefício, ainda que seja isso que pareça, isso não é verdade. Deus continua a amar-nos. Continua a colocar a tua fé nele.
Ele diz, ainda que tudo seja assim, ainda que a vida se vira ao contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Ou seja, Deus vai-me levantar. Não importa o dia presente, não importa a aflição, porque nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.